Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui no nosso canal Andando nas Escrituras. Pois bem, hoje nós vamos estar compartilhando mais uma mensagem da parte de Deus. Ao longo dos próximos dias eu estarei aqui trazendo alguns temas relacionados ao contexto bíblico. Eu comecei, para você que acompanha o nosso canal, falando sobre o amor de Deus. E eu estarei a trazer ao longo dos próximos dias alguns outros temas. Hoje eu estarei falando sobre a justiça de Deus. Eu tenho a plena convicção que você irá aprender um pouco mais e se alimentar da palavra de Deus. Antes eu quero estar lendo um texto, o qual está lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julga a outrem? Pois bem, o termo justiça na Bíblia, ele traz um significado de retidão, um significado de andar em conformidade com a lei. O termo justiça ele está totalmente relacionado à administração da lei, da ordem, em fazer aquilo que é correto. Quando nós vamos aprendermos sobre os atributos de Deus, um dos primeiros atributos dos quais nós aprendemos é sobre a justiça de Deus. A Bíblia nos apresenta que até o trono de Deus está assentado sobre a justiça. Ou seja, falar sobre a justiça de Deus é falar sobre um tema muito importante. Quando nós começamos a caminhar sobre o assunto, nós podemos aprender que a justiça de Deus é uma justiça pura, é uma justiça límpida, é uma justiça justa, é uma justiça a qual não está posta meramente para punir, é uma justiça que não está meramente posta para simplesmente castigar. Falar sobre a justiça de Deus é falarmos inicialmente também sobre a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. Só é possível ensinarmos sobre a justiça de Deus porque Deus, a Trindade, a divindade, ela é infinitamente reta, infinitamente pura, santa. Justiça não é justiça porque Deus pratica justiça. Justiça é justiça porque Deus em si é infinitamente justo. Porém, falarmos sobre justiça também é falarmos sobre aquilo que Deus ele colocou como normas para que assim a sua criatura pudesse estar praticando, exercendo. Logo no jardim do Éden, o Senhor deu a Adão e Eva alguns princípios os quais eles deveriam seguir, ou seja, deveriam praticar a justiça, deveriam andar em conformidade com aquilo que Deus pré-ordenou. Pois bem, o homem ele tem a responsabilidade total de, assim como Deus, que é justo em si, o homem tem a responsabilidade de viver em justiça por ser uma criatura de um Deus que é justo. O fato do homem ter sido criado por Deus automaticamente já coloca sobre o homem a responsabilidade de praticar a justiça, pois a justiça de Deus como um atributo é um atributo comunicável. Deus comunicou à sua criatura
a justiça, Deus colocou no homem também a inclinação, colocou no homem uma partícula, por mais que não fosse algo completo, pleno dentro do homem, mas o homem recebeu de Deus também parte da sua justiça para que o homem pudesse andar em justiça. Pois bem, a justiça de Deus se manifesta em dar a cada homem o que lhe é devido. Tem pessoas que elas zombam, se estressam, ficam iradas por muitas das vezes está passando por situações as quais elas agiram de forma incorreta e estão recebendo simplesmente o pagamento daquilo que ela fez. Elas não querem receber o pagamento ruim, sendo que justiça para ser justiça, ela tem que dar a cada um aquilo que lhe é devido. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem ele também vai ceifar. O texto qual nós lemos no início fala que Deus é o legislador. Foi Deus quem criou as leis. E hoje, por incrível que pareça, quando nós vamos estudar as constituições por aí afora, o mundo afora, nós aprendemos que todas as constituições elas têm vestígios em muita abundância da palavra de Deus, da lei de Deus. Então Deus é o legislador por excelência. E há punições e recompensas relacionadas à sua justiça. Existem alguns textos que nos falam sobre isso. Por exemplo, 1 Pedro 1,17, Romanos capítulo 2, versículo 7. Se você quiser, você pode acompanhar depois. Então Deus, ele é o legislador. Ele colocou leis as quais o homem deve andar. Leis essas, as quais estão intrínsecas ali, punições e recompensas relacionadas. Caminhando mais um pouco, nós aprendemos que a justiça de Deus, que gera imposição e castigo, é uma expressão da ira divina. E isso eu sei que é algo duro de se ouvir. Porém, nós temos que lembrar que mesmo que a justiça de Deus traga castigo, seja uma expressão da ira divina, da ira de Deus, nós temos que lembrarmos que só se é possível isso, ou seja, só se é possível essa manifestação do castigo, da ira de Deus, porque o próprio homem procurou o mal, pecando contra Deus, indo contra aquilo que Deus tinha pré-ordenado que ele não praticasse. Ou seja, o castigo, a ira só se manifesta na vida do homem, porque primeiramente o homem negligenciou viver de acordo com aquilo que Deus tinha pré-ordenado. Toda manifestação da justiça de Deus, ela é pura em si mesma. E ela vem, muitas das vezes, por meio de ações climáticas, por meio de pestes, enfim. Deus, ele muitas das vezes manifesta a sua justiça, justiça essa pura. Deus a manifesta por meio da natureza, por meio de questões de enfermidades, e isso é bíblico, nós aprendemos isso na Bíblia. Mas quando Deus envia isso, Deus envia com uma finalidade de purificar, de expurgar uma sociedade que caminha por caminhos maus, tortuosos. É uma forma de dar um choque em uma sociedade para que ela possa voltar a viver de forma justa, de forma pura. Pois bem, a justiça de Deus, ela é uma manifestação do seu amor. Caminhando para encerrar, para que não fique muito extenso o nosso conteúdo, eu quero finalizar com essas palavras.
A justiça de Deus, ela é uma manifestação do seu amor. Tem pessoas que pensam que a justiça, o nome justiça, ele em si é algo pesado, é algo difícil de se ouvir, é algo ruim, é algo simplesmente que traz punição, que traz castigo, que traz dor. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós aprendemos que a justiça de Deus, ela é uma manifestação do amor de Deus. Ela é uma manifestação do seu amor. A justiça de Deus, ela se manifesta na vida de um homem, de uma mulher, de uma sociedade. Não é simplesmente para poder punir e castigar, mas é com uma finalidade muito maravilhosa, que é de purificar aquela que não está andando em conformidade com a sua lei. A justiça de Deus é uma manifestação do seu amor, porque ela vai até a vida de um homem, de um ser, para poder corrigir os caminhos dele e os caminhos dela e colocá-lo novamente no caminho da bênção, no caminho da vitória, dos milagres. A justiça de Deus, ela é um exercício da benevolência. A justiça de Deus, e eu encerro com esse ponto, a justiça de Deus, ela é um exercício da benevolência. Como é que pode, pregador, a justiça de Deus ser um exercício do bem? Pois é. Uma sociedade que ela não tem uma justiça sobre ela, não tem aplicações da lei sobre ela. É uma sociedade que vive de mal a pior. Porém, a justiça de Deus, quando ela é aplicada com a finalidade de promover o bem. Promover o bem inicialmente na vida daquele que está andando totalmente fora da lei, ao corrigir os seus caminhos, corrigir sua vida moral, e também ela vem trazer o bem para a sociedade, o qual aquela pessoa que está andando fora da lei possa voltar a praticar aquilo que é correto. Uma sociedade com pessoas que vivem fora da lei é uma sociedade a qual o mal está ali. E quando a justiça ela é aplicada na vida dessas pessoas, a sociedade ela vive um momento de paz, de benevolência, porque o mal ele é retirado daquelas vidas com a aplicação da justiça. E tanto a pessoa que era fora da lei, vivia à parte da justiça de Deus, ela agora vive de acordo com a justiça de Deus. Ela em si tem a paz com Deus e também a paz na sociedade é instalada. Pode observar um cidadão que vive uma vida totalmente tortuosa, totalmente impura. Quando a justiça de Deus encontra ele, o que é que acontece? Ele muda de vida. Ele muda os seus comportamentos. E tanto ele como a sociedade ganham. O bem ali é instalado. Então eu finalizo esse nosso segundo conteúdo acerca de algumas verdades sobre Deus, falando hoje sobre a justiça de Deus, dizendo que a justiça de Deus, ela é sim uma manifestação, um exercício do amor, um exercício da benevolência de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a paz.